A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da Escola Dominical. Sou o Diácono Denis Pereira e todas as semanas estamos por aqui. Neste final de semana eu peço licença para gravar para vocês com esta linda camiseta da AD Limeira, ali com o meu amigo líder dos adolescentes, ali Everton, sua esposa, aquela turma linda e abençoada da AD Limeira. Está muito calor, não posso abrir a janela por causa do barulho externo, então para eu não fritar, para eu não cozinhar aqui dentro, eu vou gravar todas as aulas de camiseta. Amém, irmãos? Muito bem, pega a sua revista, você sabe que aqui todas as semanas nós temos as lições, as videoaulas para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é importante você, se não estiver inscrito ainda, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações, comente os nossos vídeos, dê like, irmão, clica no joinha aí, tá certo? E compartilha com seus alunos, compartilha com outros professores. Esta interatividade, curtindo, comentando, compartilhando, faz o YouTube divulgar para mais pessoas o nosso conteúdo. Divulgue, compartilhe, comente, como meu amigo Jorge Orrache, lá de Campo Grande. Eli Alves esteve comentando aqui também, Isabel Cristina comentou também os nossos vídeos, Nedsley Chaves, Lana Moreira comentou aqui os nossos vídeos e muita gente comenta, não dá para ler o nome de todos, mas Ângela Cordovil comenta, o seu comentário é importante para nós, deixe dicas e sugestões aqui, pegue o seu material de estudo, bora para mais uma aula da Escola Dominical. Lição 13 da Escola Dominical, nós vamos começar com a lição de adultos, certo? Então pegue aí a sua revista, lição de adultos, lembrando que no próximo trimestre falaremos sobre vida e ministério do apóstolo Paulo. Eu já estou muito ansioso pela próxima lição e sequência de aulas. Enquanto você pega aí sua revista, caneta para anotar, bloco de anotações, aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais. Aqui também tem um material para você abrir em PDF na tela do seu celular, do seu tablet ou do seu laptop. Material de apoio. Tem o meu número de WhatsApp também. Você me chama e eu incluo você em grupos para professores no WhatsApp. E não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar. Isso é muito importante. O tema da nossa lição 13, classe de adultos, é o cativeiro de Judá. O textuário está em 2 Crônicas 36 e 16. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Deus é um Deus de amor e de justiça. Essas duas coisas, elas se complementam. Não é uma coisa ou outra, é as duas coisas, tá certo? Todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Somos livres para escolher, mas escravos das nossas escolhas. Somos livres para plantar, mas somos escravos da colheita. A colheita é obrigatória. O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. A fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis. Joacás, filho de Josias, Joaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia, Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado, vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas, e Zedequias. Hoje nós vamos falar aí sobre Zedequias, que, orientado pelo profeta Jeremias a se entregar ao rei da Babilônia, ele preferiu enfrentá-lo, e aí aconteceu ali um cerco de 18 meses, e no final o que vai acontecer é a queda definitiva de Jerusalém, tá certo? Muito bem, é sobre isso que nós vamos falar na lição de hoje. Aqui, ó, um breve panorama do reino de Judá, tá certo? E eu tenho uma lista aqui, deixa eu te dar uma orientação.
Na internet, você coloca aí no seu smartphone mesmo, aí no Google, coloca aí, Portal EBD. Anotou? Coloca aí, Portal EBD. Agora não, né? Anota aí, quando você acabar de assistir a aula, você coloca Portal EBD. No Portal EBD, quando você abrir, você vai ter escrito em cima, Home, e do lado Classes. Quando você clicar em Classes, todas as classes estão ali. Então você vai na classe que você quer, no caso aqui de adultos, e você vai abrir uma sequência de comentários, de slides, de vídeos, algo extraordinário. Inclusive o nosso vídeo é colocado lá, eu quero aqui agradecer ao Portal EBD também. E no comentário disponibilizado pela IADPE, Assembleia de Deus lá de Pernambuco, tem uma lista aqui com os 20 reis de Judá, inclusive dizendo quem foi bom, quem foi mal. Robão foi mal, Abias foi mal, Asa foi bom rei, Josafá foi bom rei, Jeorão foi um rei mau, Acasias um rei mau, Atalia uma rainha má, Joás um bom rei, Amazias um bom rei, Azarias um bom rei, Jotão um bom rei, Acais um rei mau, Ezequias um bom rei, Manassés mau, Amon mau, Josias bom, Jeoacás mau, Jeoaquim mau, Joaquim mau e Zedequias mau. Então há ali uma mistura, mas o pêndulo para os reis maus, ele acaba sendo mais forte. Tópico 1, pegue aí sua revista para anotar. Tópico 1, o declínio espiritual de Judá. Quero lembrar a você que se essa aula for bênção para a tua vida, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar, tá certo? As advertências dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Não tem como um profeta de Deus ver o que está errado e ficar calado. Eles foram taxativos, inclusive, contra o pecado da idolatria, deixando claro que aquilo já estava excedendo a medida de Deus, não é? É interessante isso, a gente precisa entender, há uma medida. Essa medida, quando é cheia, a misericórdia de Deus é infinita, não é? Agora, misericórdia, aqueles que confessam e deixam, alcançam misericórdia. Não tem problema. Se arrependeu, se humilhou, se contristou, se quebrantou, tem toda a misericórdia à sua disposição. Mas esse povo está ouvindo periodicamente, dia após dia, mensagens de repreensão quanto ao caminho que eles estão seguindo, mas eles estão com o coração endurecido, e isso vai chegar num ponto em que a única maneira, o tratamento, como que a gente diria, né? A UTI desse povo é ser levado para o cativeiro. No tempo desse grande profeta, está falando aqui de Jeremias, o ministério dele foi muito importante nesse período. No tempo dele havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Eu costumo dizer que a maior forma de engano do inimigo não é com aquilo que vem de fora. Fala-se muito de heresias, fala-se muito de... fala muito de heresias, mas não de falsos mestres. Qual que é o problema? A heresia, muitas vezes, ela está colocada dentro de uma organização que, ao olhar, a gente já tem aquela repulsa. Não, mas esta denominação ou esta organização que pensa desse jeito, eles são hereges. Então a gente já repudia. O problema são os falsos mestres que falam com a Bíblia Sagrada, porém uma palavra que não é a palavra de Deus, que engana o coração, que alegra as emoções, mas não liberta o ser humano de uma vida de pecado. Por isso que é interessante, eu costumo dizer que o dom espiritual mais necessário para a igreja hoje é o dom de discernimento, para que a gente possa conseguir discernir se aquela palavra é realmente do Senhor ou não é. E a melhor maneira de discernirmos se a palavra é do Senhor ou não é examinando a Bíblia Sagrada.
A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela as palavras de vida eterna. Nós precisamos examinar na palavra aquilo que nós ouvimos para ver se há uma coerência. Então, naquele tempo, Jeremias teve que combater os falsos profetas. E olha, gente, combater os falsos profetas, principalmente nos dias de hoje, não é fácil, porque muitos deles são famosos, muitos deles têm uma palavra tão doce, e aí eles dizem assim: não, mas quando eu falo, quando eu prego, as pessoas choram, as pessoas se emocionam, meu Deus do céu. Então, uma palestra aí de uma neurolinguista, alguma coisa assim, faz as pessoas aflorarem suas emoções. Mas o quanto destas emoções vão se revelar lá na frente, transformação de verdade. Porque é isso que conta. Jeremias 23, 16 e 17. Assim afirma o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que vos pregam, enchendo-vos de ilusões. Falam de uma visão que lhes sobe do próprio coração e não dizem uma palavra que proceda da boca do Senhor. Garantem constantemente aos que desprezam a palavra do Senhor: não vos preocupeis, é certo que tereis paz. E a todos os que seguem a teimosia dos seus corações afirmam: nenhum mal virá sobre vós. Sabe aquela situação em que a pessoa está no erro e alguém chega para ela e diz: o Senhor é contigo. Assim te diz o Senhor, Ele é contigo. Ele tem visto as pedradas que você tem levado. Nessa hora o líder, nessa hora o pastor, o coração da gente chega a congelar. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com o desobediente. Então, quer saber se a palavra é do Senhor? Ela precisa estar em coerência com a sua palavra. Ela precisa estar em coerência com a Bíblia. Ela precisa nos confrontar se nós estivermos no caminho da desobediência. Se estivermos no caminho da desobediência e a palavra e alguém disser em nome do Senhor que Ele está conosco, nos dará vitória, nos dará livramento, não adianta receber esta palavra, porque Deus não tem compromisso com o desobediente. Motivos aí que levaram Judá à situação em que eles se encontraram, não é? Que levaram eles a esta condição de que o cativeiro fosse irreversível. Rejeição da lei de Deus, não é? Claro que tomados ali pela liderança, não é? Orientados, direcionados pela liderança. Lembra que cada vez que um rei bom se levantava, eles purgava toda a idolatria, todo o culto pagão e trazia o povo para Deus. Quando o rei ímpio se levantava, ele trazia idolatria. Mas, trazendo para os dias de hoje, nós somos responsáveis pela nossa fé e pela nossa salvação. Não adianta, chegar lá naquele dia vai todo mundo para o buraco. Não adianta dizer: olha, mas Ele que me levou. A palavra do Senhor está aí. Não é tempo mais da gente se deixar levar pela conversa de um e de outro e colocar na conta dos outros uma responsabilidade que é nossa, né? Então, levados pelos líderes, mas o povo, né? Até porque os líderes tinham êxito em levar o povo para longe de Deus, porque o coração do povo já estava afastado de Deus. Rejeição da lei de Deus, rejeição da correção de Deus. Eles não aceitaram a correção de Deus. Eles desprezaram, maltrataram profetas do Senhor e deram ouvidos às mensagens de falsos profetas. Além da idolatria, derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social, não observaram o ano sabático e mataram muitos dos seus profetas. A situação de Judá, ela demonstra o caminho triste de quem entra pelo caminho da apostasia, tendo todas as oportunidades de Deus para se arrepender e viver diante das bênçãos de Deus, se afasta de Deus. Apostasia é afastamento premeditado, proposital e consciente de Deus. Agora, andar com Ele é a melhor maneira de afastar os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã. Então, a melhor coisa que nós precisamos, e nos dias que estamos vivendo, precisamos buscar, é o temor ao Senhor.
O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Exatamente aqui mostra como que é o oposto. A falta de temor é o princípio da loucura. Deus falando para esse povo: eu vou restaurar vocês, eu vou abençoar vocês, e eles virando as costas para Deus. Tópico 2. Obstinação de Zedequias e a sua queda. A teimosia de Zedequias. Eita teimosia! Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava. Então, Zedequias já assume o trono com o destino de Judá selado já. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos. Mas Jeremias preferiu ser fiel à palavra do Senhor. Jeremias é a grande demonstração de que nós não podemos negociar com a verdade. A verdade precisa ser dita e ponto. Precisamos ter cuidado como falar? Precisamos. Mas nos tempos em que estamos vivendo, em que ao errado estão chamando certo e misturando o santo com o profano, sempre, por mais jeito que a gente tenha, alguém se sentirá confrontado e ofendido com a verdade. As pessoas nos amam até que decidamos falar a verdade. Aí a gente descobre quem de fato nos ama e quem de fato quer servir a Deus ou não. Zedequias se mostrou surdo aos avisos dos profetas. Eles estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações. O que eles pensavam? Como nós somos o povo de Deus, somos o povo escolhido, de maneira nenhuma Deus vai permitir que eles entrem aqui e nos destruam. De maneira nenhuma, aqui tem o templo, não é? Eles pensavam que de forma alguma eles seriam aniquilados, mas Deus está mostrando aqui que não tem compromisso com o erro. Deus não tem compromisso com o erro. Não adianta. Aliás, o fato de sermos o seu povo é que deve nos levar a um pensamento de nos voltarmos para Deus. Esse tempo aqui havia decadência social e decadência religiosa. A situação moral de Jerusalém era tão drástica que o Senhor a comparou com Sodoma e Gomorra. Olha a situação. E decadência religiosa. Eles pensavam no seguinte: tem uma coisinha aqui chamada formalismo religioso. O que é o formalismo religioso? É quando nos preocupamos mais com o ritual, quando nos preocupamos mais com o trabalho que estamos fazendo, com a liturgia do nosso culto, com os detalhes do nosso culto, mas a nossa motivação não é de fato cultuar a Deus, adorá-lo, que significa obedecer e cumprir a sua palavra. É quando eles ofereciam sacrifícios, eles faziam ali as ofertas, porém o coração não estava voltado para Deus. É o formalismo religioso. É quando a nossa motivação e a nossa intenção com o nosso culto não é agradar a Deus, mas a nós mesmos. Ou seja, quando nós cultuamos para voltarmos para casa com a nossa consciência tranquila. Bom, minha obrigação semanal eu já cumpri. Bom, a minha obrigação religiosa eu já cumpri. E o formalismo religioso, ele leva as pessoas a se envolverem até com as coisas de Deus, mas não com Deus, porque não querem esse tipo de compromisso e acham que por fazerem algo para Deus estão agradando a Deus. Não estão, porque Deus olha coração, propósito, intenção, objetivo e motivação.
se o objetivo não for servi-lo de verdade, tudo que fizermos para ele, ainda que bem intencionados, não vale nada. Porque, de novo, Deus não tem compromisso com desobedientes. E Deus não quer um culto da boca para fora. Isaías 29:13. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que é isso? Formalismo religioso. Que Deus nos livre disso. Tópico 3, o último tópico aqui desta aula, que está falando sobre Jerusalém é cercada e levada cativa. Como eu já disse, eles imaginavam que jamais a Terra Santa, o lugar sagrado, o lugar onde estava o templo, seria destruído. Eles jamais imaginavam isso. Porém, Deus já tinha dito que faria isso. Tinha dito, a ponto de dizer para Jeremias: nem ore por este povo, por livramento, que eu não vou livrar. Eles irão para o cativeiro. Ou seja, o melhor livramento para este povo é eles indo para o cativeiro. Não tem outro jeito. Durante 18 meses, Jerusalém foi sitiada, cercada. Ninguém entrava nem saía. E logo a comida que eles armazenaram para se manter ali dentro, ela acabou. Ao ponto das pessoas ficarem em extrema pobreza e miséria. A situação era muito deplorável, a ponto de mães cozinharem seus filhos como comida. Os sacerdotes perderam esperança. As crianças morriam de sede e de fome, ninguém podia saciá-las. Agora vale lembrar que tudo isso resultado da desobediência de Zedequias e do povo. Não vem colocar na conta de Deus isso aqui não, hein? Ora, mas Deus não estava vendo? Estava. Deus disse para eles o que eles tinham que fazer. O que eles tinham que fazer? Se entreguem ao rei da Babilônia. Está sentenciado, vocês irão para o exílio. Se entreguem que vai dar tudo certo. Vocês vão para o cativeiro, mas vocês vão ser mantidos em vida. Eu vou guardar vocês lá no cativeiro. Vocês vão sofrer um pouquinho. Eu vou tratar vocês e depois eu trago vocês de volta. Essa era a palavra de Deus. Mas eles decidiram não obedecer à palavra de Deus. Olha, tem muita gente colocando na conta de Deus aquilo que é resultado de sua desobediência. Não adianta. Não ouve a palavra de Deus, aí quando é castigado quer colocar na conta de Deus. Não. Não quer castigo, quer a bênção de Deus, quer a graça de Deus, quer a misericórdia dele sobre a tua vida. Obedeça. Agora, no meio dessa situação lamentável, deplorável, de miséria, de fome, o profeta chorão, não é? A ponto de ter um livro com suas lamentações, as suas lágrimas, as lamentações de Jeremias, ele se levanta como também o profeta da esperança. A gente precisa fazer justiça como Jeremias, é verdade. Ele é o profeta chorão, mas ele também é o profeta da esperança. Oh glória! Assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que é que dava esperança a Jeremias? Era saber que Deus estava no controle de todas as coisas e que a promessa de Deus era sim de que aquele povo seria levado para o cativeiro, mas aquele povo seria restaurado, ou seja, haveria esperança para aquele povo no cativeiro e pós-cativeiro. Então o profeta Jeremias se levanta como um agente da esperança no meio do caos. Assim como ele, nós podemos e temos uma viva esperança. A nossa esperança não é a última que morre, porque ela, ou melhor, ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo e vivo para todo sempre. A nossa esperança, em meio ao caos, em meio às aflições da vida, em meio às situações de desespero, a nossa esperança é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Nós temos esperança. Deus é um Deus de misericórdia. Tudo isso que está acontecendo é para Deus tratar o povo e mostrar a este povo a sua misericórdia que não tem fim. Elas se renovam
todas as manhãs, ou seja, elas são inesgotáveis, elas jamais acabam. Só precisamos nos lembrar que a porta que dá acesso a este oceano, a este universo das misericórdias de Deus, é a porta do arrependimento, é a porta do quebrantamento. Que aprendamos com esta lição a não sermos tão teimosos quanto este povo, quanto o rei Zedequias, mas nos voltarmos para o Senhor. Pior do que pecar é não reconhecer que pecou. Pior do que teimar é não se voltar para Deus, pedir perdão e pedir a sua misericórdia. Esta foi a nossa última aula do terceiro trimestre de 2021. Que Deus te abençoe, abençoe tua casa, tua família, teus alunos, teu ministério, teus sonhos e teus projetos. Nos vemos por aqui na próxima semana com o início do quarto trimestre da Escola Dominical de 2021. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Vamos desligar aqui.